Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 25 no livro de Josué. Estamos no capítulo 7, hoje nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 26 e essa leitura será realizada na Bíblia NVI. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã de Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Amém. Nós aqui concluímos então a leitura do capítulo 7 do livro de Josué. Nós já tivemos aí duas reflexões anteriores falando aí do pecado, né? Esse capítulo ele apresenta muito essa questão do pecado e as consequências do pecado, e ele termina aqui falando da maior das consequências, né? Nós começamos a leitura, Deus instruindo Josué como ele chegaria até o culpado, e da forma como foi apresentado aqui, foi chamado então as tribos, dentro de cada tribo os clãs, dentro de cada clã as famílias, dentro de cada família homem por homem, até que se chegou a Acã. Quando Acã então foi encontrado, descoberto, né, aí então Josué pede para que ele conte a verdade, e Acã conta com detalhes, né, como se deu todo esse pecado. Informou inclusive onde estavam aí o ouro, a prata, a capa. E aí Josué então envia, né, soldados até ali a tenda de Acã, pega tudo que, conforme ele falou, foi encontrado, pegaram tudo que estava lá e trouxeram até a presença, não só de Josué, mas como de Israel. Então Josué pega Acã, pega a sua família, os seus pertences, né, seus bois, e levam todo para o vale de Acor. E ali são apedrejados, mortos e por fim queimados, né, como foi dito aqui, como foi lido aqui na palavra do Senhor. E por fim, o último versículo 26, então, ali ele declara que a ira do Senhor sai de Israel, né? Ou seja, a presença do Senhor, né, se faz maior, se faz clara, se faz bondosa agora no meio do povo de Israel, porque retirou-se o pecado.
Amém? Então vamos à reflexão, as reflexões, né, dessa leitura aí, né? Nós já vimos aí nas reflexões anteriores, não só a consequência do pecado, mas o que ficou muito forte aqui, né, é que o pecado ele traz danos. E muitas vezes isso não acontece rápido. Às vezes a pessoa comete um pecado, e como nós já falamos também, esse capítulo ele declara o pior contexto do pecado, né? Que é aquele pecado que não se confessa, que é aquele pecado que vai se prolongando na vida da pessoa, o pecado escondido, né? Então isso é muito prejudicial. A pessoa não vai percebendo, né? E já acha que está tudo bem, que não chega ao ponto até de achar que aquilo não é mais nenhum problema, mas lá na frente, né, a pessoa ela se depara com os maiores dos danos, não só na sua vida, mas infelizmente também daqueles que estão ao redor. Então nós vimos isso, e olhando já por esse cenário, nós vamos ver aí Deus conduzindo Josué até o culpado. E nós vimos que foi tirada a sorte ali, né? Primeiro por tribo, depois por clã, depois por família, depois homem por homem. Isso era uma prática que tinha antes lá no povo de Israel, né? Infelizmente, agora trazendo para os nossos dias, alguns cristãos ainda se baseiam nesse tipo de caminhada com o Senhor, né? Hoje nós temos a palavra do Senhor, e conforme você vai lendo a palavra, você vai se envolvendo com a palavra, você vai experimentando, né, que é a obediência da palavra, você vai experimentando ela na sua vida diariamente, você começa a ter discernimento espiritual das coisas, você começa a entender melhor as coisas. A palavra do Senhor, ela revela o pecado em nós, o pecado que está escondido, e o Espírito Santo se move através dessa palavra que nós vamos ingerindo, né? E o mover do Espírito Santo nas nossas vidas é isso, é revelar todas as trevas, trazendo luz, né? Trazendo clareza, e essa é uma grande bênção. Então essa é a forma que nós andamos hoje no Senhor. Mas infelizmente algumas pessoas ainda andam atrás de adivinhações, né? Vivem um cristianismo correndo atrás de profecias e tantas outras coisas. Infelizmente há um grupo de pessoas que não leem Bíblia, que não estudam a palavra, que não conhecem o Senhor por meio da sua palavra e vivem uma relação com Deus aí através disso, né, de adivinhações, de profecias, e acabam levando as suas vidas de uma forma toda estranha, né, ao que a palavra hoje nos dá, o que a palavra hoje, né, nos apresenta. Então queria já deixar esse ponto aqui, essa observação, que hoje não é mais assim, como aqui foi nos apresentado o texto. Hoje é de uma outra forma, né? Quando chegou-se até Acã, aí nós vimos aí Acã confessando os pecados, né? Ele confessa aí todo o pecado, ele confessa o que ele fez. E aqui também tem um ponto, uma reflexão, né? Às vezes a pessoa ela esconde o pecado, às vezes essa pessoa ela está andando em pecado, falando agora de arrependimento, que é um ponto muito importante, né? Porque quando a gente vai para a luz da palavra do Senhor, Jesus, quando ele chega, a primeira pregação de Jesus é essa: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando os discípulos são comissionados, a primeira pregação dos discípulos é essa: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a igreja hoje ela prega isso, né? Ela prega o arrependimento. Agora, o que nós percebemos aqui, né, e isso também acontece com muitas pessoas, elas não se arrependem, elas até sabem do pecado, elas têm ciência do mal que elas carregam, mas elas não se arrependem. E aí, quando são pegas, aí vem aquelas palavras de arrependimento, mas só o Senhor sabe o que é um verdadeiro arrependimento, né? O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a confessar o pecado. O verdadeiro arrependimento leva a uma mudança de vida, né? A pessoa é uma mudança de mente, é uma mudança de direção, uma mudança de caminho, né? É um retorno, como o filho pródigo, aquele que fugiu, aquele que se afastou, pegou a sua herança e foi embora, né? E esse retorno, esse é o verdadeiro arrependimento, né? Mas aqui a gente vê que com tudo que estava acontecendo, Josué já tinha dado um alerta a todas as tribos: olha, vocês essa noite santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Tudo, mesmo diante disso tudo, Acã não se manifesta, ele não se manifesta.
Agora, só depois que ele é pego, aí nós vemos Acã, então, confessando o pecado. Então, só Deus sabe se houve um verdadeiro arrependimento no coração desse homem, né? Porque a gente também vê uma coisa ali interessante, né? Muitas pessoas, quando elas são pegas no pecado, às vezes não é pega em todo o pecado. E aí essa pessoa, então ela pede desculpa, fala que está arrependida, mas nem confessa o restante, nem... Agora aqui nós estamos vendo um contexto onde Acã, quando ele foi pego, ele colocou todo o contexto, desde quando se deu no seu coração a cobiça, depois ele foi lá e pôs a mão mesmo, levou lá para sua tenda, escondeu a forma... Então ele detalha tudo o que ele fez, né? Ele poderia estar omitindo uma coisa ou outra para ter uma pena menor, mas não. Então, por essa ação aí, dá uma impressão aí que Acã parece que teve um arrependimento depois de ser pego, mas isso só Deus sabe. Né? Isso é uma coisa do coração do homem, e Deus conhece o coração, nada fica oculto diante do Senhor, né? Mas o importante aqui é que depois de Acã ser pego, depois de ele ter confessado todo o pecado, Josué age conforme Deus o instruiu. Olha, ele vai ter que ser banido, vai ter que ser morto. Então, olhando para esse cenário agora, para essa parte da palavra do Senhor, né, as nossas vidas elas ficam impedidas, as bênçãos elas ficam impedidas quando há pecado nas nossas vidas. O que fica claro aqui é esse ponto, isso fica muito latente nessa leitura que nós fizemos. Israel parou, Israel agora não consegue prosseguir, qualquer passo que Israel tentasse dar agora era só perda, só sofrimento, e tem muitos cristãos assim, a vida parou, ele não consegue dar um passo, tudo que ele tenta fazer é só tristeza, é só derrota, é só... Então, quando nós estamos nesse contexto, temos que buscar a presença do Senhor. Nesse momento, Josué para tudo, busca a presença do Senhor, e Israel não se move mais, fica aguardando. Então a melhor coisa é acertar a casa, é você, como diz a palavra, sonda-se o homem a si mesmo, é você buscar a santificação no Senhor, buscar o perdão do Senhor, se arrepender dos seus pecados, tirar o pecado do meio, para que a gente possa prosseguir e continuar sendo abençoado. Então isso ficou muito claro aqui na leitura, né, que Israel está parado, e tem muita gente parada hoje por causa do pecado, escolheu continuar pecando, escolheu continuar escondendo o pecado. E eu não estou falando aqui de ir na igreja confessar o pastor. Você tem que confessar isso a Deus, mas o verdadeiro arrependimento, ele tem confissão de pecado. Então você vai lá, pede perdão a Deus, a não ser que você pecou contra algum irmão, tem que ir lá, tem que pedir perdão, tem que se consertar, né? Mas quando você confessa o pecado, você também o deixa. Esse é o sinal do verdadeiro arrependimento. Mas quando confessa o pecado e continua no pecado, aí então não houve o verdadeiro arrependimento, né? Então nós vimos aqui que essa parte do texto, ela deixa isso muito claro. Pecado em Israel está parado, Israel está sem movimento. Bom, quando Acã é descoberto, depois de buscarem tudo lá, trazem não só Acã é pego, mas trazem também a sua família. E quando ele vai sofrer os danos aí do pecado, do seu erro, né? Que Acã disse então para que ele fosse apedrejado, né? E foi queimado, foi morto. Ele, não só ele, como toda a sua família. É aquilo que foi falado na reflexão anterior. O pecado pode ser individual, você está cometendo o pecado, mas as pessoas que estão em torno de você sofrem, a igreja sofre, né? Então quando o marido está em pecado, a mulher sofre, os filhos sofrem, a casa sofre. Então nós precisamos sair desse cenário onde que isso é até às vezes, muitas vezes, uma filosofia no mundo. Não, o erro é meu, o pecado é meu, a vida é minha, eu faço. Não tem como. Se você vive em comunidade, você tem uma família, então as pessoas o amam. Qualquer coisa que você estiver fazendo que está trazendo dano para a sua vida, está trazendo tristeza aos corações. Então quando nós nos conscientizamos disso, o pecado, o peso do pecado se torna maior em nossos corações. E muitas pessoas deixam essa consciência de lado, nem pensam nisso, né? Nem atentam a isso, não conseguem perceber que quando você está lá no erro, no pecado, você está trazendo danos para aqueles que te amam, sofrimento, destruição. Então essa é uma parte do texto que isso fica muito claro, né? Acã cometendo o pecado, Israel sofre, né? Depois a família de Acã, né? Aí sofreu os danos do pecado, porque não foi só ele que morreu, foi todo mundo.
E pode ser que alguém, ao ler esse texto, também fale, poxa, mas como Deus era duro, que maldade, matar todo mundo, e todos os seus familiares, nem sabe se eles eram culpados ou não. Mas uma coisa que nós precisamos observar aqui é que essa história, esse fato se deu na época do Antigo Testamento, eles estavam na época da lei. Então o que acontece? É olho por olho, dente por dente. O pecado de Acã já tinha promovido uma destruição em Israel. Homens morreram por conta do pecado de Acã. Então, o que está se cumprindo ali é a lei. Não podia ser diferente disso naquela época, porque a lei já tinha dito isso, a lei já tinha revelado isso. E como a lei estava ali em evidência, foi simplesmente o cumprimento da lei. O que o Senhor ordenou foi cumpra a palavra, cumpra a lei. Né? Então, se nós olharmos com os óculos do que vivemos hoje, de como é hoje a sociedade, como se dá o nosso cenário cultural, nós vamos ter um julgamento para esse cenário muito duro. Vamos colocar Deus aí num cenário de carrasco. Mas não, ali Deus estava cumprindo a sua palavra, aquilo que ele já tinha entregue ao homem. Acã não era inocente, a família de Acã não era inocente, segundo a lei. Então por isso que sofreram dessa forma, né? Então, às vezes, tem pessoas que leem, por não entenderem isso, começam a julgar, se entristecem. Por isso que a gente toma maior cuidado, né? Uma pessoa que está começando no Evangelho, é bom começar a ler o Novo Testamento, deixar o Antigo mais para um estudo bíblico na igreja, conhecer, depois disso começar a ler melhor, né? Porque aí dentro da igreja você é orientado, o seu líder lá, o seu pastor, né? O líder de escola bíblica, vai estar orientando, vai estar ensinando, explicando isso, que é muito importante, né? E aí, por fim, nós chegamos na parte que, quando se tirou o pecado, né, Israel agora se vê livre da ira do Senhor. Né? Então, esse é o cenário que nós estamos visualizando aqui no fim dessa leitura. Né? Um capítulo que não só apresenta o cenário do pecado, nos traz muitos alertas, mas é triste também de ver, né? De ver como Israel sofreu, é triste de ver como Acã e sua família sofreu o peso do pecado, e como está no homem isso, né? Essa questão de ficar escondendo o pecado, vivendo em pecado. Então, é um alerta para nós, né? Esse capítulo ele traz reflexões assim para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa consciência, para a nossa mente. Traz não só esse conhecimento, mas um grande alerta. Não compensa viver no pecado, não compensa esconder o pecado. E se hoje você está vivendo assim, é tempo de se arrepender. Estamos vivendo um tempo de misericórdia. Peça perdão a Deus, abandone esse pecado e viva com a presença de Deus na sua vida. Isso para que a sua vida não pare, para que você não estacione, para que as coisas que você coloca as mãos não venham virar destruição, tristeza na sua vida, mas muito pelo contrário, você possa viver uma vida de bênção no Senhor. Amém? Que essa palavra possa fortalecer o seu coração, possa trazer esse alerta necessário para a sua vida cristã. Amém? E que nós possamos estar sempre atentos a isso, não dando lugar ao inimigo, fugindo de toda a aparência do mal. Deus abençoe você e a sua casa.